Oi, 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 oi. Buenas! E aí, gente, pessoal de casa? Então, gente, vamos começar aqui o nosso curso Revisaço de Gramática, né? É um curso pensado para você que está fazendo as turmas, principalmente para vocês que estão fazendo turmas de provas comigo, e você vê que nas turmas de provas, cada questão é um universo, né? E aí, às vezes, a gente resolve ali a questão pontualmente, mas ficam várias lacunas, né? Se você já vem fazendo outros cursos regulares comigo, de a gente fazer sequencial, né? A sequência de matérias é uma coisa. Quando você cai na turma de provas é outra. E aí eu percebi, né, na resolução das questões e tal, que muitas vezes o aluno fica ainda assim, putz, esqueceu, você lembra vagamente e esquece alguma coisa mais. Então precisa sempre estar indo e voltando nesse processo, né? Então o revisaço, eu vou pedir que sempre você que já às vezes está mais lá na frente e tal, que tenha paciência, né, naquele dia fazendo comigo, que às vezes o assunto até você já domina mais, mas você vai ver que sempre fica alguma brecha para ser preenchida, né? E algum outro assunto vai ser mais pesado mesmo. Hoje, por exemplo, eu vou começar mais leve, né? E eu vou procurar fazer sempre 2 temas por noite, por aula, tá? Então, hoje nós vamos começar já nos lançando, gente. Então, esse é o revisaço, né? Curso revisaço. Vamos fazer uma introduçãozinha aqui, ó. Revisaço de gramática. Essa palavra, eu nem sei se existe, mas a gente criou. É um revisaço, né? E aqui é o sufixo aço mesmo, tá? É aumentativo, né? E o revisaço, eu já quero começar com vocês, nossa primeira aula, aula 1, eu vou dividir em 2 fases, tá? Aula 1, fase 1. Na fase 1, eu quero começar com vocês lembrando da sintaxe. Começando pela sintaxe. O estudo das orações, né? E no caso aqui, os termos da oração, tá? Então, a gente lembra, né, que na sintaxe, os termos da oração começam pelos essenciais. Termos essenciais da oração, né? A sintaxe é o estudo das funções. E essas funções, na análise sintática, chama funções sintáticas. Tá? Estudo das funções sintáticas, né? E a principal função sintática que nós temos, então aí a gente começa pensando nos termos essenciais e vamos ver se vocês lembram. Os termos essenciais são 2, né? 2 termos são chamados essenciais. Mas antes mesmo de falar deles, então a gente sempre lembra a minha brincadeira que eu faço quando eu falo no início da sintaxe, que a aula não é de português. Que a aula é de quê? Culinária. Olha lá. É o pechão. Jardim tem rio, né? Então, olha lá. Você viveu em Corumbá também, você sabe o pechão de Corumbá. Então, o peixão, né? O peixe se divide em 2 partes aqui pra gente. A gente tem que vir para a aula de sintaxe já com a machadinha na mão. Vai separar cabeça de um lado, corpo do outro. Cabeça de um lado, corpo do outro, né? Na cabeça, quem é o órgão mais importante da cabeça, gente? O cérebro. O cérebro é o órgão mais importante. E no corpo do peixe, qual é o órgão mais importante? É o coração. Isso. Para nós, dentro dessa brincadeira dos termos essenciais, a cabeça é o sujeito. O sujeito é a cabeça, né? E o corpo é o predicado. O corpo é o predicado, né? O que é o sujeito? Então é muito importante, o sujeito é chamado essencial porque realmente ele é importante, né? No caso da cabeça, o núcleo do sujeito, via de regra,
O nosso cérebro no sujeito é, via de regra, um substantivo. Substantivo é um núcleo, via de regra. Ou alguém que representa o substantivo. Você vê que tem hora que, inclusive, tem a oração subordinada substantiva subjetiva. Até a oração pode ser sujeito, né? A subjetiva. E ela representa um substantivo. Um pronome pode ser um sujeito, tá? O sujeito, o que é o sujeito? Então, o sujeito, tecnicamente, é o termo, em termos de oração, não se chama palavra, não se chama classe, se chama termo. É um termo sobre o qual se declara algo. Termo sobre o qual se diz, se declara algo. Esse termo, geralmente, será representado por um substantivo. Esse substantivo pode ser uma pessoa? Pode? E muita gente pensa que é só pessoa, né? Muita gente pensa, quando vai estudar sujeito, que sujeito tem que ser uma pessoa. Então é aquela história, né? Alguém bate a sua porta lá, você vai abrir. Ô Jane, tem um sujeito aí fora querendo falar com você. Você sai lá e espera encontrar quem lá? Uma pessoa. Né? Uma forma que a gente tem quando fala tem um sujeito aí fora, de deixar vago quem é esse cara. Não sei quem é, um sujeito. Então, sujeito, na vida real, na nossa convivência, é uma pessoa. Beleza, daqui a pouco a gente avança sobre ele mais um pouco. O fato é que sujeito, tecnicamente, é um termo sobre o qual se diz algo. E o que se diz sobre ele? Quando você tira a cabeça, o que sobrou é o corpo. E o corpo, para a gente, é o predicado. O que é o predicado? Predicado é tudo o que se diz do sujeito. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Tirou o sujeito, o que sobrou é o predicado. E isso inclui quem? Dentro do corpo, o órgão mais importante é o coração. E para nós, quem é o coração do predicado? O verbo. O verbo é o coração. Enquanto, via de regra, o substantivo é o núcleo da cabeça, é o cérebro do sujeito, o verbo é o coração do predicado. Então, quando a gente fala tudo que se diz do sujeito, incluindo o verbo. Incluindo o verbo. O verbo, então, não está no sujeito. O verbo está no predicado. Muita gente erra a questão, porque isso aqui é uma coisa muito básico. Básico não quer dizer que seja fácil, mas quer dizer que está na raiz, está no centro, tá? Da sintaxe. Esse conhecimento de que o verbo não está no sujeito, o verbo está no predicado. Tirou o sujeito, que sobrou o predicado. Isso vai ser importante, por exemplo, para você trabalhar questões que envolvam o sujeito desenencial, o sujeito indeterminado. Né? Você tem que estar ligado no verbo, tá? E mesmo quando eu quero encontrar o sujeito, eu começo a partir do verbo, né? Para encontrar o sujeito, o que eu faço? Eu vou e pergunto quem? Ou, aliás, deixa eu jogar mais para cá a pergunta. Eu vou e pergunto. Então, nós perguntamos quem ou o que? Quem? O que? Onde que eu faço essa pergunta? Antes do verbo. Por isso que, quando você quer encontrar o sujeito, você começa pelo verbo. Vai lá atrás do verbo. Achou o verbo, faz a pergunta para encontrar o sujeito. O sujeito pode vir antes, pode vir depois, nós vamos ver isso já já. Né? O fato é que o sujeito é o termo essencial sobre o qual se declara alguma coisa. E tudo aquilo que eu declaro do sujeito é o predicado. Né? Então, por exemplo,
Cientistas alertaram a população sobre as mudanças climáticas. Né? Já vinham alertando, né, sobre as mudanças climáticas. Você lembra qual foi o primeiro grande evento mundial que tratou sobre as mudanças climáticas? Sabe quando foi? Não. Esse aí foi o segundo, assim, em escala mundial, certo? O primeiro foi em 72, lá em Estocolmo, na Suécia, que foi o primeiro evento mundial que se chamou, os cientistas alertavam que haveria uma mudança climática maior por causa da industrialização. E de 72 para cá, eu sou 72, já são 52 anos. E quanto nós já não poluímos demais, né? Então aí em 92, veio a Rio 92, foi chamada Expo 92, 20 anos depois de Estocolmo. E hoje chama COP. Isso, a COP e a COP 22, é sempre assim, de tempos em tempos. Tá? Então, os cientistas vêm alertando há muito tempo. Né? Gurizão, beleza? Pega uma folhinha para você. Cientistas alertaram a população sobre as mudanças climáticas. Ó, aqui nós temos uma oração. Oração, enunciado lógico, que gira em torno do verbo. Gira em torno do verbo. Beleza. Tudo começa no verbo, né? Ok. Quero encontrar os termos essenciais dessa oração. Quem são eles? O sujeito e o predicado. Chego para o verbo e pergunto, quem alertou a população? E você? Os cientistas. Aqui está o termo essencial da oração sobre o qual estamos declarando alguma coisa. Aqui está o sujeito. Nessa oração, olha como de propósito, o que eu fiz aqui? Vou te dar essa frase na ordem direta. A oração na ordem direta. Na ordem direta, você tem o verbo, antes dele você tem o sujeito e depois você tem os outros termos, quer ver? Cientistas alertaram. Alertaram quem? Esse termo é um dos complementos verbais e esse é o complemento verbal não regido de preposição. Ele chama objeto direto. Quem alerta, alerta alguém. Agora, sobre o que eles alertaram? Sobre as mudanças climáticas. Ó, esse sobre é uma preposição que introduz esse outro termo que também completa o sentido do verbo. Só que esse é o complemento regido de preposição. Então, posso dizer que nesse contexto, quem alerta, alerta alguém sobre algo. Eu estou diante de um verbo chamado transitivo direto e indireto, VTDI. Exige dois objetos, direto e indireto. Tá? Tá. Veja, estão na ordem direta essa oração. Depois do verbo vem os complementos verbais. Nesse caso são dois. E se tivesse outros termos, viriam depois. Né? Alertaram na COP 92, na Rio 92, em Estocolmo 92, ou 72, na Convenção Mundial do Clima, e assim vai. Tá? Hoje, alertaram neste ano. Aqui, essa oração está na ordem direta. Como é que é a história mesmo? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É o peixe. Peixão. E o que é isso aqui? Cientistas. É a cabeça do peixe. A cabeça é o sujeito. Geralmente representado por um substantivo. Nessa oração, cientistas é o próprio ser, os seres. Substantivo na função do sujeito. Tá? Nessa oração, o meu sujeito está antes do verbo e depois do verbo vieram os complementos. Então essa oração eu posso dizer que está na ordem direta. A ordem direta de uma oração, primeiro vem, tá? Então vou colocar aqui, ó. Ordem direta da oração.
Então veja, o revisaço, gente, serve para isso, para, sabe, refrescar sua memória sobre esses conceitos que, em tese, a gente já saberia, em tese. E por quê? Porque é isso que eu estou falando para vocês. Quando, por exemplo, semana que vem, né, quando a gente começar na terça-feira o Sebrasp em questão, que agora vão ser só questões do Sebrasp, é aquela história que vocês viram ontem comigo, quando a gente terminou o Turbo Max, né? Para você que está assistindo aí que não fez o Turbo Max, foi uma turma que eu terminei no dia de ontem, você está assistindo gravada, foi numa terça-feira que eu terminei, e só que eu mesclei com várias bancas. Agora o Sebrasp vai ser só CESP. E aquela história, item por item, certo, errado, certo, errado, certo, errado, né? Então você vai ver na próxima aula, nas provas do CESP, nas questões do CESP, tudo isso aparecendo lá. Então por isso é bom fazer o revisaço. Por isso que eu... Sim, também. Errada no certo. Uma errada numa certa. Raramente nas provas do CESP eles fazem duas erradas anulam uma certa. O normal é uma errada numa certa. De vez em quando, aí você tem que ver pelo edital, contrato com o órgão. De vez em quando o órgão, não sei o que, aí colocam lá duas erradas anulam uma certa. Aí fica melhor, né, para quem está fazendo. Mas nesse processo, uma errada numa certa. Tá. Na ordem direta, como é que fica? Sujeito primeiro, verbo depois, CV, complemento verbal, e os outros termos que vierem. Essa é a ordem direta. Tá. Só que, o que a gente tem que lembrar? Que ninguém tem posição cativa no texto. Ninguém tem posição cativa. Então você pegou uma prova, tinha lá um texto, né? Na prova tinha um texto, e a banca foi lá e pensou essa frase da sua questão aí, número 1. Então, seja de casa, pega seu material, questão número 1. Diz assim, ó, aconteceu alguma coisa lá, um evento qualquer, alguma coisa que, sabe, uma situação difícil, delicada, alguma catástrofe, alguma tragédia, alguma coisa assim, e foram chamados às pressas todos os vaqueiros da fazenda vizinha. Isso estava lá no texto, tá? A banca foi, de onde eu tirei essa questão aqui, pensou essa frase e queria saber de vocês isso aqui, ó. Nessa oração, o núcleo do sujeito então, isso aqui é só uma imagem para ilustrar vaqueiro. Ó, tá. Essa oração. Foram chamados às pressas todos os vaqueiros. Primeira coisa que tem que achar. Eu quero achar um sujeito, certo? Mas primeiro termo que eu acho, antes mesmo de achar o sujeito, o verbo. Porque no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Conhece esse versículo? Conhece ou não? É o versículo lá de João 1:1. Apóstolo João, capítulo 1, versículo 1. Ele fala, no princípio era o verbo. E depois? Depois veio o sujeito, os complementos e esses termos por aí. E viu Deus, e viu Deus que era bom. Nasceu a primeira oração. Quantos verbos você tem aqui? Esse é um, mas esse é outro. Então eu tenho, gente, dois verbos aqui, ó. Foram chamados. Foram chamados. Essa é locução verbal. Na locução verbal, eu tenho dois verbos trabalhando juntos. Tá? Para eu achar o sujeito, para eu achar o sujeito, esqueci, desculpa, seu nome é? Giovana. Fica à vontade, Giovana. Giovana, estou bem no começo da aula, tá? Daí depois você tira uma fotinha aqui, se quiser, tá, gente? E aí eu estou nessa questão número 1 aí do seu material. Bom, quero achar o sujeito, o que eu faço, gente? Eu vou para o verbo e pergunto, só que aqui cuidado, que essa definição de sujeito, o sujeito é um termo sobre o qual estou declarando alguma coisa, não necessariamente o termo que está praticando a ação. E muita gente
já estuda sujeito assim, é o termo é o termo que pratica ação. Não, às vezes não pratica, às vezes ele sofre. Nesse caso ele está sofrendo. Olha lá, ó. Quem que foi chamado às pressas? Olha o sujeito lá na frente, ó, todos os vaqueiros da fazenda vizinha. Esse é o termo sintático sobre o qual estamos declarando alguma coisa nessa oração. Esse é o sujeito, tá? Termo sintático sobre o qual estou declarando alguma coisa. E olha o sujeitão aqui, ó. Tem hora que o sujeito é até maior que o predicado. O verbo está onde? No predicado. Então o predicado dessa oração é tudo isso aqui, ó. Foram chamados às pressas. Porque o verbo está onde? No predicado. Tirou o sujeito, o que sobrou é o predicado. Só que tem hora que a frase não está na ordem direta. E numa questão como essa, pense, entre na cabeça do elaborador da questão. Entre na cabeça do elaborador da questão, gente. Numa questão como essa, que ele quer que você diga qual é o núcleo do sujeito, ele não vai te dar a frase na ordem direta. Sujeitinho, verbinho, complementos verbais. Ele vai esconder de você o sujeito. Hã? O sujeito estava lá no final. Todos os vaqueiros da fazenda vizinha. E geralmente, o núcleo atrai a concordância do verbo, inclusive. Porque, olha só, para a concordância verbal, a regra geral de concordância verbal diz que o verbo concorda com o sujeito. Só que, especificamente, geralmente, o núcleo do sujeito. Você está vendo que essa locução está no plural, o verbo auxiliar está no plural? E o verbo principal, que é o chamar, está no masculino plural? Porque essa locução está concordando com o núcleo do sujeito. E, geralmente, o sujeito é representado por um substantivo, ele pode ser pessoa. Pode ser pessoa. Se for pessoa, é um substantivo, um ser. Sim? Então, no final, quem foram os seres chamados às pressas? Os vaqueiros. Os vaqueiros. Viu? Dentro do nosso sujeitão, que é isso tudo aqui, ó, o núcleo é esse, ó, vaqueiros. Este é o núcleo do nosso sujeito, gente. Tá? Então a banca queria só isso, que você dissesse, quem é o núcleo do sujeito dessa oração? Vaqueiros, está aqui, ó, letra D. Algo importante, olha essa. A classe gramatical você determina de acordo com o contexto. Tá? Nessa oração, vaqueiros é o núcleo do sujeito e é um substantivo. Substantivo como classe gramatical. São as pessoas. Substantivo exercendo a função de núcleo do sujeito. Tá? Agora, se eu dissesse assim, por exemplo, ó, eu sou vaqueiro. Quem é vaqueiro? Eu é o sujeito. Agora, o sujeito é o pronome eu. Qual é a minha característica naquele contexto? Opa, característica? Aham. Então, isso aqui já não é mais o ser em si. É um atributo do ser, um caracterizador do ser, um determinante do ser. Deixou de ser substantivo. Como classe gramatical, pensando só como classe, isso aqui é o quê? É um adjetivo. Porque a classe gramatical vai depender muito do contexto para você julgar. Ah? Então, se eu digo, o professor chegou, o professor é a pessoa. Mas se eu digo, Augusto é professor é a característica do Augusto. É um adjetivo. A linha que separa um do outro será sempre o quê? O contexto. Tá? Beleza? E Augusto, quando eu falei agora, você conhece o Augusto? Quem é o Augusto? Sou eu? Eu sou o Augusto? Você veio para onde de quem? Do João? Do Augusto? Eu sou Augusto? Eu sou uma pessoa? Sim? Sim ou não, gente? Sim. Só que Augusto não é nome. Não. Augusto originalmente não é nome. Augusto é um título. Venerável, soberano, magnânimo, superior. Sabia?
Eu ficava todo metido quando a gente criança, no dia 19 de novembro, se não me engano, o dia da bandeira, ninguém mais sabe isso, porque ninguém mais sabe nem cantar o hino nacional, que dirá o da bandeira. E o da bandeira falava como? Salve o lindo pendão da esperança, salve o símbolo augusto da paz. Eu ficava todo metido. O símbolo augusto, quer dizer, soberano, né? Os Césares recebiam o título de Augusto, o venerável. Então veja, olha como que a linha que separa uma coisa da outra é o contexto, gente. Né? Você é Rocha. Rocha é o sobrenome dela. Nesse caso, é o sobrenome. Fora do contexto, é uma pedra. Olha como que as coisas são de acordo com o contexto. A língua é muito flexível nisso. Gostoso, né? Você vê essa língua toda flexível, né? Nesse caso, o núcleo estava aqui, em Vaqueiros. E olha como é importante isso. A questão em si nem é complicada, mas as coisas que eu vou falando são importantes, né? E criando os padrões. O sujeito escondido, posposto, o núcleo, uma só palavra aqui dentro, tá? E aí a gente começa a pensar na materialização do sujeito. Que é o seguinte, o sujeito pode ser uma pessoa? Pode. Mas na vida real da gente é uma pessoa, sim? Tem um sujeito aí fora querendo falar com você, é uma pessoa. Mas no nosso termo sintático, a gente vai avançar já para pensar nas classes que podem ser, nos seres que podem ser sujeitos. Inicialmente, são pessoas. O sujeito vai se dividir em tipos. Então, nós vamos criar os tipos de sujeito. Tá? Ó, tipos de sujeito. Então, vou colocar aqui assim no meio, ó, tipos de sujeito. E aí, como eu brinquei outro dia, até no curso Turbo Marketing a gente falou disso outro dia, que são quatro sujeitos e uma circunstância. Lembra do que eu falei? 4 casamentos e um funeral. Tá. O primeiro e o segundo, eu gosto de trabalhar com eles contrapondo um ao outro. Sujeito simples e sujeito composto. Ó, você já pensou se a banca dissesse para você, vou criar uma questão dentro dessa questão. A banca chega para você dentro dessa frase que estava lá no texto, você foi tirada do texto, essa frase foi retirada do texto, e a banca dissesse assim, na linha tal, que seria essa? Na linha tal, essa oração aqui, podemos classificar o sujeito da oração da linha tal como sujeito composto. Sujeito composto. O que induz a gente a pensar que é composto? Primeiro, tem um monte de palavra. Só que o núcleo é só um. Quem? Vaqueiros. Outra coisa que induz a achar que é composto. Quando eu falo todos os vaqueiros, pense na semântica disso, no sentido disso. Como que é? Todos os vaqueiros do sítio, né? É sítio? A fazenda. Fazenda deve ser um negócio maior, né? E todos os vaqueiros foram chamados, deve ser muita gente, não deve? Uma fazenda deve ter muito vaqueiro, não deve? Então, esse é um sujeito composto. Verdade ou mentira? Olha como que a semântica induz a gente, ilude a gente. Mentira. Sujeito simples é como ele está aparecendo estruturalmente. Sujeito simples é aquele formado, aquele que só tem um núcleo. Que pode significar, pode indicar coletivo, grupo, plural, tá, gente? Só que só tem um núcleo, não necessariamente uma palavra. E pode indicar plural quanto for, mas só tem um núcleo. Quantos núcleos tem esse sujeito? É um sujeito que é isso, então? Sujeito simples, um só núcleo. Tá? Ó. Sujeito simples, um só núcleo. Esse seria o sujeito dessa oração. Tá bom? Bom, quando eu trabalho o sujeito, eu gosto de contrapor o simples ao composto. Porque o simples é um só núcleo, não necessariamente uma palavra, mas é um só núcleo. E o composto? Quantos núcleos nós teremos? 2 ou mais. Veja essa.
surgiram fotógrafos e repórteres. Essa era uma outra frase de um outro concurso, de outra banca, que queria que você dissesse que tipo de sujeito você tinha nessa oração. E aí você vem e pensa. Para achar um sujeito, o que você faz? Começa por onde? Vou para o verbo. Quero achar o sujeito? Vou lá no verbo. Chego para o verbo, verdade. Chego no verbo e faço as perguntas. Quem? O quê? Nesse caso, a pergunta seria quem? Quem surgiu? Com essa pergunta você vai encontrar o sujeito. Onde ele estiver. Pode até estar como? Posposto. Então, nesse contexto, quem surgiu? Fotógrafos e repórteres. E agora eu tenho essa conjunção, chama conjunção aditiva, e ela trabalha num processo chamado coordenação. Na coordenação não existe dependência, existe parceria. Então eu te pergunto, quem dos dois é mais importante, os fotógrafos ou os repórteres? Os dois são importantes, isso. Eles trabalham em equilíbrio. A conjunção e é como, lembra aquela imagem que eu fiz outro dia? A conjunção e, no processo de soma, de adição, ela funciona como se fosse quem, gente? O fiel da balança. Ela funciona como se fosse o fiel da balança. E quem é o fiel da balança? Você sabe o que é o fiel da balança? É essa parte aqui, ó. É a haste que sustenta os dois lados. Se você mantiver em equilíbrio, se eu colocar aqui nesse prato 1 quilo de chumbo e desse outro prato 1 quilo de pena, para qual dos lados vai pender mais? 1 quilo de chumbo, 1 quilo de pena. Para qual dos lados vai pender mais? Nenhum, por quê? O chumbo não é mais pesado? Isso, mas eu estou com 1 quilo. 1 quilo aqui, 1 quilo aqui. Vai ficar em equilíbrio, não vai? Mas quem que sustenta em equilíbrio? É o fiel da balança. O fiel da balança. Essa conjunção E é um fiel da balança aqui. E ela diz que esse aqui é um termo, um núcleo, e esse outro é outro núcleo. Só que um não é melhor que o outro. Então agora eu somo os dois núcleos e chamo esse sujeito de quê? De composto. Então esse é um exemplo de sujeito composto, formado por 2 ou mais núcleos. Beleza, gente? Veja que às vezes, veja que quando você fala que o sujeito é o termo sobre o qual se diz alguma coisa, e que o predicado é tudo que se diz o sujeito, incluindo o verbo, fica na cabeça da gente uma imagem, uma ideia de que o sujeito deve ser menor, já que o predicado é tudo que se diz o sujeito, incluindo o verbo, né? Mas às vezes, o sujeito é maior que o predicado. Só ter o verbo, só o verbo, para compor o predicado, isso basta? Basta o verbo para compor o predicado? Claro, porque o verbo é o quê? É o coração do predicado. E eu só preciso do coração. Eu só preciso do verbo para ter o predicado. Beleza? Então, no final, esse é um exemplo de sujeito composto. Tá, gente? Então, sujeito simples, um só núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Fechou, gente? Alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Tá. Então é o seguinte. Então vamos para a guerra. Então agora, vamos para a nossa questão número 4. Tá? Questão 4. Antes da 2 e 3, vamos para 4. Fizemos só um por enquanto, tá? Então, olha só. Um texto mais filosófico, existencialista, um texto reflexivo, né? Quando me procurar o desencanto, eu direi, sereno e confiante, que a vida não foi de todo inútil. Então, quando me procurar o desencanto, a frase era essa, você vê que é uma frase mais poética, né? Aquela outra lá, os vaqueiros foram chamados, era um texto narrativo. Aqui não é um texto narrativo, é um texto reflexivo, filosófico, poético. Né? Aqui existe metáfora, sentido figurado, tá?
Então vamos perguntar. Rodrigo, tá aí, cara? Tá ligado? Quando me procurar o desencanto, eu direi sereno e confiante que a vida não foi toda inútil. Sabe quantas orações a gente tem aqui? 3. Temos 3 orações. A primeira é essa, quando me procurar desencanto. Essa vírgula fechou a primeira. Eu direi sereno e confiante. É a segunda, que a vida não foi toda inútil. Então vamos fazer de trás para frente. Chego lá e pergunto, quem não foi de todo inútil? A vida. Opa, já surgiu uma situação estranha aqui. Sujeito não é mais uma pessoa. A vida não foi inútil. O sujeito aí é a vida. Nessa última oração, a vida é o termo sobre o qual nós estamos declarando alguma coisa. Nós estamos declarando alguma coisa sobre ela, que não foi inútil. Tirou o sujeito, que sobrou o predicado. Esse predicado da terceira oração começa no que para minha vida e continua lá na frente dessa terceira oração. Sujeito tem que ser uma pessoa? Não. Pode ser uma coisa? Pode ser um animal? Um mineral? Você é rocha? É? As rochas de Nova Andradina. Né? Hoje eu estava vendo um vídeo e o camarada era um humorista fazendo stand-up e ele estava debochando dos cristãos. E como que os cristãos são, né? Às vezes o cara é meio radical, né? E ele ficava tirando sarro assim, porque Jesus é a minha vida, Jesus é não sei o quê, e todo mundo rindo no palco e tal. E era um texto, e era um vídeo dentro de um canal cristão. Daí o cara estava falando, olha, você está vendo o humorista? Aí alguém escreveu assim no comentário, se aqueles que têm que falar, eu esqueci o versículo agora, não falarem, as pedras falarão, as rochas falarão. Se você que é o cristão não cristianizar, não falar de Jesus, as pedras falarão. Nesse caso, quem estava falando? Era o humorista debochando, mas ele estava pregando. Deus debochando e ele estava falando de Jesus. Entendeu? As pedras falarão. Veja, pedra é coisa, mineral. Pode ser sujeito? Pode. Agora olha essa. Eu direi sereno e confiante. Na segunda oração, quem que dirá? Eu. Na segunda, o sujeito sou eu. O eu aqui, no caso, é o que se chama o eu lírico, a voz que fala no poema, né? O eu. Né? Se fosse um narrador, seria o narrador personagem. Eu direi. Ó, o verbo concordando com a vida, não foi. Ó, o verbo concorda com o sujeito. Aqui, o verbo concorda com o sujeito. Tá vendo? O sujeito está treinando a concordância. Agora que vem o perigo. Ele quer que você diga quem é o sujeito do procurar. E sabe o que é perigoso? É a gente ir para a prova sem saber que sujeito não precisa ser uma pessoa. E que às vezes as coisas estão em sentido figurado. Às vezes as coisas estão em sentido metafórico. Quem é você? Boa noite. Boa noite. Quem é você? Eu sou o desencanto. Eu vim procurar você. É desencanto? Pois eu vou te dizer uma coisa. A vida não foi de todo inútil. Pense. Sou eu que vou procurar alguém aqui, na primeira oração? Quem me procurar? O desencanto. Ó, o sujeito posposto. É o próprio desencanto. O sujeito está aqui, ó, escondido depois do verbo. Lá, quando falou assim, foram chamados às pressas todos os vaqueiros da fazenda vizinha, o sujeito estava posposto, não estava?
Aqui também está posposto. Só que lá eram pessoas, não eram? Mas agora não é. Agora é um substantivo, é até um substantivo. Esse o aqui ó, é um artigo, estou mostrando para você que ele é um substantivo. Desencanto é um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. É o resultado da ação. Só existe o desencanto se alguém se desencantar. Então, metaforicamente, figuradamente, é como se o desencanto fosse um ser que viesse à minha procura. Claro que isso não é real, isso é figurado. Mas o que literalmente essa frase quereria dizer? Que vai chegar um momento da minha vida que eu vou estar como? Que o ser humano vai estar como? Desencantado, já não vai ter mais graça, a vida já passou, sabe? Eu lembro da minha avó, morreu com 95 anos. Quando a gente ia falar para ela alguma coisa, então ela viu muito, ela morreu com 95 anos, então ela viu a maioria do pessoal da geração dela morrer. Que ela morreu com 95, quem que chega a 95? Pouca gente. Você conhece alguém que chegou a 95? Você conhece mesmo alguém da sua família que chegou? Pouca gente chega. E quando a pessoa já de idade assim, né, chegava para ela e falava, vó, fulano morreu. Está na glória, está com o Senhor. Não tinha mais uma emoção, sabe, alguma coisa assim? Quer dizer, cara, ela enterrou 3 filhos e 2 maridos. Ela perdeu um filho com 5 anos de idade, afogado lá em Cáceres, no Rio Paraguai. Antes ela tinha perdido pai e mãe, antes. Foi os primeiros a perder, né? Mas depois de 5 anos, cara. Perdeu um filho que tinha 53 anos, infarto. 1 ano depois, perdeu outro filho. Infarto também. Perdeu um marido. Perdeu outro marido. Então, quer dizer, a pessoa vai ficando como, gente? Cauterizada, sabe? Vai ficando assim meio que... Sabe aquela ferida que abre e depois fecha? Abre e fecha. Chega uma hora que não dói mais tanto. E outras coisas também, não só isso. Decepções que as pessoas têm, né? Ou às vezes conquista, já conquistou. E aquela história do ouro de tolo, que eu comentava semana passada, ouro de tolo do Raul Seixas. A gente conquista tanta coisa, mas quando você conquista uma coisa, você vê que no final aquilo ali não tem, sabe? E daí? Você comprou um carro novo? Tá aí. Agora você passa 1 semana, 2 semanas, aquele carro para você. Hã? Coisas. A gente vê muito de coisas, né? Você queria muito essa garrafinha, depois você tem a garrafinha, assim, você quer outra garrafona agora, aí você vai para outra, e assim vai, e a gente, nessa sede ensandecida de possuir as coisas, chega uma hora que a gente se desencanta. Então essa frase tem sentido o quê, gente? Figurado. Quem queria me procurar, gente? O desencanto. Me lembra até essa imagem aqui do palhaço. Ó, aqui, vou te mostrar uma foto aqui, um desenho, e me diga que tipo de figura de linguagem você conseguiria entender daqui. Pela foto. Não tem palavra nenhuma, mas pela imagem. Eu chamarei isso de paradoxo. Ideias contrárias na mesma imagem. O palhaço, a imagem do palhaço, é para quê? É para você rir, mas ele mesmo, um palhaço triste. Parece que isso é um paradoxo, né? Inclusive essa cara dele assim, me lembra um pouco o Robin Williams. Lembra do Robin Williams? O ator do Sociedade dos Poetas Mortos? Né? Ele fez tanto filme, tanta comédia ele fez, animou tanto a gente, e ele se suicidou. Depressão. Né? O palhaço triste. É um exemplo do desencanto da vida. Hã? Olha que frase metafórica. Então, gente, quando você vai para a sua prova, a gente tem que exercitar essas coisas na cabeça da gente. E às vezes as coisas não são preto no branco, não são taxativas, não são literais. Tem muita metáfora envolvida no texto. E aqui é mentira que o sujeito é indeterminado, é mentira que o sujeito é o me, é mentira que o sujeito é eu, elíptico, e mentira que é inexistente. O sujeito está aí. Mas quem é o sujeito, gente? Aqui, ó, desencanto. Esse é o sujeito. Beleza?
Que tipo de sujeito é esse? Sujeito simples, um só núcleo. Beleza. Agora é o seguinte. Porque o me não está antes ali? Ah lá, o me é a pessoa que está falando? Sim. Viu? E quem falou que o sujeito tem que vir antes? E quem falou que o sujeito tem que ser pessoa? E às vezes é até um ente, um ser, que nem real ele é. Na minha brincadeira que eu fiz aqui, como se estivesse entrando e falando que eu era o desencanto. Né? Não sou eu que ia procurar ninguém, é o desencanto que ia me procurar. A propósito, fala aí. O que você está pensando? Eu sei que você estava pensando nisso, você viu? Como eu descobri? Então, qual a função sintática do me nessa oração, professor? Ele é o complemento verbal. Nesse contexto seria assim, quem procura, procura alguém. E o desencanto é que procurou. Se eu fosse falar isso de sentido bem vulgar, eu falo assim, o desencanto procurou eu. Procurou alguém. Esse me é o objeto direto do verbo procurar. É o complemento verbal não regido de preposição. Quem procura, procura alguém. Fala mais alguma coisa? Não? Legal, né? Sujeito tem que ser pessoa? Não. Sujeito tem que vir anteposto? Não. E nenhuma questão como essa. E o cara quer que você diga onde está o sujeito. Quem é o sujeito procurar? Você acha que a banca vai te dar facinho o sujeito? Não, ela vai esconder de você. Ela vai pegar uma frase cujo sujeito esteja meio escondidão. Entendeu? Legal? Quando a gente fala dos tipos de sujeito, então, eu começo opondo o simples ao composto. Sujeito simples, um só núcleo, composto, dois ou mais. Mas esses dois sujeitos aqui, gente, eles estão assim, ó, expressos. O sujeito simples e o composto estão expressos. O que é estar expresso? Citados. Eles estão escritos, eles estão citados. Se for o texto escrito, eles estão escritos, grafados. Se for oral, eles foram falados. Tá? Aí agora vem o segundo grupo. E aqui vem o número 3 e o número 4. Ó, o número 3 vai chamar sujeito oculto. Vamos começar chamando pelo nome vulgar dele. Sujeito oculto. Sujeito oculto versus o quarto tipo, que vamos chamar de sujeito indeterminado. Indeterminado. Quando eu trabalho o tipo de sujeito, eu gosto de trabalhar em blocos. Então, o primeiro bloco é esse, simples composto. O segundo bloco é o indeterminado versus o oculto, tá? Olha só essa questão. Bom, aqui já falei para vocês, você já anotou ali. Só a questão número 5, tá? Pega aí, gente. Questão número 5. Olha a banca te dando a dica. Olha como a banca é legal. Ela te entrega o conceito. Olha a banca legal te entregando o conceito de sujeito. Sabendo que o sujeito é o termo essencial do qual falamos numa oração, assinale a alternativa correta. Beleza. Lá no texto, foi tirado de um contexto, ó, falava assim, ou seja, nessa frase. Dito isto, expirei às 2h de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869. Expirei aqui, ó, é sinônimo de morrer. Morri. Expirei, o último suspiro. Mas como assim o cara está contando a história dele e está morto? É do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. No cinema, quem fez o Brás Cubas na meia-idade contando a história foi o Reginaldo Faria. Se você quiser assistir, o filme é sensacional, o filme é em cima da obra. Chama Memórias Póstumas. Tem inteirinho no YouTube. Memórias Póstumas. Quem conta a história, quem narra a história. E esse aqui é o momento inicial da história, quando ele narra em primeiro plano pra gente. E ao fundo é o enterro dele. E ele contando sobre o enterro dele. Bem no começo da obra. Primeiro capítulo. Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Não existe o Brás Cubas de verdade, né? É tudo a cabeça do Machado de Assis, um personagem do Machado de Assis. Mas quem que conta a história para você? O narrador da história é o Brás Cubas. Então ele está falando isso. Então esse dito isto é em referência ao que ele falou antes. E antes de começar a própria história, ele vai te explicar algumas coisas. Ele vai falar para a gente, o leitor, ele está conversando com a gente, leitor, ele conversa o tempo todo com o leitor. Ele vai conversar com a gente falando por que ele resolveu começar a história dele pela morte dele. Porque geralmente se conta a história de alguém do nascimento até a morte, não é? E ele fala, inclusive, que na Bíblia Moisés conta a sua história assim, do nascimento à morte. Então, para ser diferente, eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar pela minha morte. Aí ele fala, dito isto, aí começa. Expirei às 14h de uma sexta-feira do mês de agosto. A banca foi, grifou essa frase, está grifada aí para vocês? E diz assim, sabendo que o sujeito é o termo essencial do qual falamos numa oração, assinale a alternativa correta. O sujeito da oração grifada classifica-se como, então. Tudo começa onde? Não é no verbo? E o verbo é qual? Expirei. Você chega ao verbo e pergunta, quem expirou? Você encontra alguém escrito? Mas você encontra alguém implícito? Nesse irei aqui, ó. Esse irei só vale para uma pessoa. No pretérito perfeito do indicativo, ação concluída e certa, a primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. De um verbo regular. Quando o verbo for regular, esse verbo aqui é um verbo regular, terminado em ar, é um verbo de primeira conjugação. A desinência, esse ei aqui, ó, chama desinência. É um nome técnico, essas nomenclaturas, a gente sempre precisa lembrar, tá, gente? Desinência é a terminação, no caso aqui, a terminação verbal. A desinência verbal, ei, vale para uma pessoa. Quando o verbo terminar em ar e nós estivermos conjugando o verbo, olha quanta informação junto, gente. No pretérito perfeito. Pretérito perfeito do indicativo, indicando uma ação concluída e certa. O Brás Cubas, ele está morto? Então, expirei, a ação já concluiu, né? Pense num verbo terminado em ar que seja regular. Respirar. Mas vamos mudar outro para ficar um pouco diferente aí. Porque respirar faz respirar. Giovana, você ouviu o que eu falei? Pense num verbo terminado em ar de primeira conjugação. Apostar. Você apostou? Sim. Não, responda com verbo. Eu apostei. Apostei. Outro. Falei. Costurar. Costurei. Amei. Apontar. Apontei. E assim vai. Tudo ei. Tá vendo? A primeira pessoa singular é assim? Né? Quer dizer que o sujeito não está escrito agora, mas está implícito no verbo, não está? Vulgarmente, ele é chamado assim, ó, sujeito oculto. Vulgarmente, ele é chamado assim, sujeito oculto. Sujeito oculto identificado pelo verbo da oração. Ou seja, no verbo, como que é mesmo? Você não quer achar o sujeito? Quero. Você vai até onde então? No princípio era o verbo. Você vai para o verbo você achar o sujeito. Pergunta, quem? Aí, ou o que? Em relação à ação. E quando você pergunta, olha essa, quando você fala assim, quem expirou? O verbo fica na terceira do singular. Ele muda a forma dele. Por que será? Por que será? Pense. Por que quando você faz a pergunta o verbo fica no terceiro do singular?
Sabe por quê? Porque quando você pergunta quem expirou, nesta pergunta, o sujeito do verbo é o quem. O quem aqui é um pronome indefinido que quer, a partir dele, encontrar o sujeito. Então, o quem representa o próprio sujeito de quem você está atrás. E se o quem é um pronome, indefinido, um pronome interrogativo, é um pronome interrogativo que está tomando o lugar do sujeito. E como o pronome interrogativo ele é neutro, o verbo fica, gente, na terceira pessoa do singular. O verbo vai lá e ó. Então, se perguntassem para vocês, qual é o sujeito dessa oração? Tem gente que não sabe nem como achar o sujeito. O sujeito está aí, ué. Quem é o sujeito aí? É o quem. O quem é o sujeito. Professor, mas ali é a frase, ou você está perguntando na frase, diferente daquela frase, quem inspirou, ou isso aí é uma outra frase independente. Tá, deixa eu retomar. O sujeito está subentendido aqui no ei, não está? Eu, certo? Mas para você achar esse sujeito, o que você perguntou? Para você achar o sujeito, você não vai ao verbo? Quem inspirou? Você fez que pergunta. Quem expirou? Então, quando eu faço a pergunta para encontrar o sujeito, o verbo fica na terceira do singular. Neste momento, estudamos português. Quem estuda português nesse momento? Nós. Mas na minha pergunta, eu não falo assim, quem estudamos? Eu falo, quem estuda? Porque na pergunta, o sujeito é o quem. Entendeu? E como quem é um pronome interrogativo neutro, o verbo fica no singular, na terceira do singular. Nessa pergunta, o sujeito é o quem. E quando você pergunta quem expirou, aqui você acha eu. Porque o sujeito é o eu. Mas na hora de fazer a pergunta, o verbo fica na terceira singular. Você não fala assim, quem expirei. Viu? Então, e não é. Quem expirei? Não é quem expirei, é quem expirou. Aí você, eu, olha lá, está designando o sujeito no ei. Mas na pergunta, o sujeito é o quem. Se você sabe isso, você também não é enganado quando a banca te diz, por exemplo, que numa situação como essa, na pergunta, chamar isso aqui de sujeito indeterminado. Não é indeterminado. O sujeito é o próprio pronome quem. Ele está tomando lugar na interrogação do ser que está lá como sujeito. E se você, então, nesse momento, estudamos português. Estudamos. Na hora de perguntar, quem estuda? Nesse momento, estudamos português. Quem estuda português? Nós. Está implícito no moço. Mas na pergunta não fala quem estudamos. Quem estuda. Então, nessa pergunta, quem estuda, quem é o sujeito? É o quem. A mesma coisa se fosse o o quê. A mesma coisa se fosse o quê. Um barulho acordou a criança. Você. O que acordou a criança? Barulho. Mas na minha pergunta, o que acordou a criança? Quem é o sujeito? É o quê. Porque na pergunta, o pronome interrogativo está no lugar do sujeito da outra oração. Mas na pergunta que tem o que ou quem, eles são o sujeito. Então, se dissessem para vocês que nessa oração aqui, dessa pergunta, quem expirou? Se eu dissesse que nessa pergunta o sujeito é indeterminado, você diz o quê? Mentira! O sujeito não é o quem? Não é um núcleo só? Então, que tipo de sujeito é esse? Simples. É o quem, o sujeito. Viu? Viu como sempre ficam brechas para a gente preencher? Na pergunta, o sujeito é o pronome interrogativo. Aí, aqui dentro, os sujeitos eu, certo? Então, aí, vamos ao ponto.
esse sujeito aqui, nós matamos como sujeito o quê? Oculto. Mas essa definição, tecnicamente, não existe. Isso aqui é informal. A banca cobrou isso, você aceita. Passa. Mas, tecnicamente, o nome dele é esse, ó. Sujeito desinencial. É o que vulgarmente a gente chama de oculto. O sujeito desinencial é o oculto, tá, gente? Oculto. Ele também é conhecido como desinencial, sujeito elíptico, sujeito implícito, tudo é a mesma coisa pra gente, tá, gente? E olha os conceitos que vão aparecendo para nós, gente. Nem sempre é zeugma, né? Aqui não teve zeugma, aqui só teve elipse. Elipse é quando você omite. Omissão de termo subentendido. Subentendido. A propósito, como você separa essa palavra subentendido? Viu como todas as perguntas são importantes? Esse E atrai o B. Fica assim, ó, subentendido. O E atrai o Bzinho do prefixo sub. Tá? O E atrai o B. Claro, quem atrai é a vogal, o consoante não atrai nada. Quem atrai é a vogal. Essa vogal da sílaba é que atrai o B. Eu achava separado o prefixo. Não, prefixo não tem status. Fala assim, eu sou prefixo, quero ficar sozinho. Se tem a vogal do lado, vem aqui, meu filho. Isso é meu. Subentendido. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar. O Lulu canta subentendido, mas não é. É subentendido. Você fala subestimar? Você fala subalterno? Então você fala subalterno, subestimar, não é assim? E também deveria ser suboficial. Então que não é suboficial, é suboficial. Eu estou te falando que o dia que cair na sua prova é suboficial. E se lá na base aérea, se lá na marinha vão falar suboficial, o problema é deles. Na prova é suboficial. Mas se depois da consoante vier uma consoante, aí beleza, subtenente. Sublocar. Só junto quando é a vogal. A vogal atrai. O prefixo trans, que quer dizer mudança, deslocamento, mudança. Transamazônica. Não é transamazônica. O A atrai o S. Transamazônica. Mas e aqui no Pantanal? Como chama a estrada? Transpantaneira. Aí beleza. Vem uma consoante, trans fica sozinho. Zá. Transamazônica. O A atrai o S. Atrai a consoante. A mesma coisa aqui, ó. O E atrai o B. Viu? Tá. Agora voltando ao que importa. Quer dizer, tudo importa, né? Mas voltando ao ponto inicial. O que é uma elipse? É quando eu omito um termo que está subentendido. Nesse caso, quem está subentendido no verbo? O eu, o sujeito eu. Por isso que ele pode chamar sujeito elíptico. Sujeito implícito, está implícito no verbo. E tecnicamente mesmo ele chama desinicial, que quer dizer o quê? Ele está subentendido na desinência verbal. O que é desinência verbal, gente? A terminação do verbo. Tá, gente? Então agora uma curiosidade dessa frase. Uma curiosidade. Primeira oração está aqui, segunda está aqui.
Segunda começou depois da vírgula. Quem é o sujeito dessa segunda oração? Eu. O que se diz sobre mim? Expirei, ou seja, quando o sujeito for desinencial, o verbo não é o sujeito. Lembra que eu falei para você no início? O verbo está onde, gente? No predicado. O verbo está no predicado. O verbo não é o expirei. O sujeito não é expirei. O sujeito é eu. E quando você te pergunta o que se diz sobre mim, para eu achar o predicado é tudo que se diz o sujeito. O que se diz sobre o sujeito? Expirei as 2 horas. Então o que você deduz? Aqui como você chega? Que quando o sujeito for desinencial, oculto, elíptico, a oração inteira é o predicado. Porque tirou o sujeito, o que sobrou é o predicado. E no predicado está incluído quem? O verbo. Então a oração inteira é o predicado. Tá? O verbo não é o sujeito. Você encontra o sujeito no verbo, mas ele mesmo não é o sujeito. Beleza? Tá. No desinicial, o culto elíptico é assim. Ele pode não estar escrito, mas ele está subentendido. Já no indeterminado, não. No indeterminado, vai ser assim, ó. Não pode ser apontado. Esse aqui pode, ele está subentendido na desinência ou no contexto também. Às vezes o contexto já foi citado antes. Aqui não pode ser apontado na oração, nem no contexto. O indeterminado não pode ser apontado, tá, gente? Na oração, nem no contexto. Então, posso mudar essa? Resposta letra C, né, gente? Letra C. Não é oração sem sujeito, a gente vai falar disso daqui a pouco. Visto que há a indicação de hora, tem nada a ver aqui a indicação de hora, só porque indica hora às 2 horas. Indeterminado, pois o verbo encontra na terceira pessoa singular. Mentira, nem no singular tá. Tá no singular, mas é a primeira do singular, eu. É simples, já dito na oração que antecede, não. A propósito, quem que é o sujeito da segunda oração, da primeira oração? O sujeito da primeira, porque dito aqui é verbo, tá? É que para achar o sujeito aqui, você pergunta, o que foi dito? Isto. O isto é o sujeito da primeira. É como se eu dissesse isto dito, isto que foi citado dito, o isto é o próprio sujeito da primeira. Não é que alguém disse isso, é o isto que foi dito. Tá? Então, mentira. Na verdade, o sujeito está aqui, ó, sujeito oculto. Vulgarmente oculto, tecnicamente elíptico, desencial, identificado pelo verbo da oração. Verdade. Agora, qual a diferença desse para o indeterminado? Questão número 2, gente. Qual a diferença desse para o indeterminado? No indeterminado, ele quer saber agora o seguinte: assinale a única oração em que o sujeito seja indeterminado. Beleza. A única em que o sujeito seja indeterminado. Letra A. Assaltaram a casa do ministro. Ó, o verbo está na terceira pessoa do plural, concorda? Terceira do plural. E a frase, com a frase solta aí, você não pode dizer que foram eles. Eu não citei ninguém. Pergunto, pode ter sido uma pessoa só? Claro que pode. Você não viu? O verbo está na terceira do plural. Se você deixa seu estojo aqui, se você deixa seu estojo dele, deixou o estojo aqui. Nós saímos para o intervalo, quando voltamos o estojo não está mais. Ele fala, professor, como que ele vai falar? Ele pode falar alguém,
mas se ele não quiser usar ninguém, a palavra, ele fala, professor, pergunta para os alunos aí, pegaram meu estojo, sumiram com o meu estojo. Pode ter sido uma pessoa só? Uma pessoa é suficiente para sumir com o estojo do outro? Mas você não sabe quem foi. Então a gente usa o verbo na terceira do plural. Só que eu não posso dizer que foram eles, porque eu não citei ninguém. Essa é uma forma que a gente tem de deixar vago o sujeito da oração. É assim, ó. Primeiro caso de sujeito indeterminado é deixar o verbo na terceira pessoa do plural. Rodrigo, é deixar o verbo na terceira pessoa do plural sem um núcleo expresso, nem subentendido no contexto. Você passa ali, ó, tem uma velhinha caída na rua, você fala, caramba, bicho, atropelaram a velhinha. Quem atropelou? Pode ter sido um skatista, um ciclista, um motociclista. Pode? Você não viu? Você fala, assaltaram, derrubaram, atropelaram. Você mora do lado de uma casa abandonada, antro de desocupados, noias. Tá lá. Um dia você chega do serviço, o terreno tá limpo. Tem uma máquina parada ali, um trator, e você fala, putz, até que enfim, derrubaram essa casa, derrubaram esse antro aí, até que enfim derrubaram. Quem derrubou? Pode ter sido um cara só dentro do trator, mas você não sabe quem foi, apontar direito quem é, então você diz, deixa o verbo na terceira do plural, sem núcleo expresso nem subentendido. De cara, a resposta é essa letra A. Quando você perguntasse, quem assaltou a casa do ministro? Na cabeça da gente, a gente ia fazer isso, ó. Alguém. Mas olha como que o verbo nem concorda com alguém. Porque o alguém é um pronome indefinido de terceira pessoa do singular. Se você escrever o alguém, isso já não é mais indeterminado. É o que está acontecendo na sua letra D. Olha a letra D. Alguém se manifestou a esse respeito. Houve uma reunião lá na empresa sobre o fechamento da filial da rua tal. E aí, o que fizeram lá, cara? Eu não tive presente, como é que foi? Então, alguém se manifestou a esse respeito. Quem se manifestou a esse respeito? Veja, não é uma forma de deixar vago quem é o sujeito? Quando eu falo assim, alguém se manifestou, mas quem é esse cara? Não sei, não conheço. Alguém, um cara lá. Só que não é indeterminado isso. Porque ele está escrito, ele está citado, não está? Então, como chama esse sujeito? Um só núcleo. Sujeito simples. O sujeito aqui é alguém. Sujeito simples, está expresso. A ideia é semelhante, mas a estrutura é diferente. Se eu quisesse manter a mesma ideia dessa oração, mas deixando o sujeito indeterminado. Lá na empresa, teve uma reunião, alguém se manifestou a esse respeito. Quem? Alguém, não conheço. E se eu quisesse dar a mesma ideia, usando o verbo, usando o sujeito indeterminado, como eu falaria? Para falar mesmo, a gente não vai colocar o pronome posposto ao verbo. Na hora de falar mesmo Brasil, a gente vai falar como? Se manifestaram. Se manifestaram a esse respeito, falaram sobre isso lá na empresa. Então, quando eu digo assim, assaltaram a casa do ministro, quem assaltou? Na nossa cabeça, alguém, sujeito indeterminado. Mas se eu tivesse escrito, alguém assaltou a casa do ministro, a ideia não continua sendo a mesma? Mas não o tipo de sujeito. Porque ele está citado agora, não está? E agora só tem um núcleo, não é? Então, se ele está citado, ele vai ser um desses dois. E nesse caso, simples. Tá, gente? Essa questão é muito interessante por isso. E não termina ainda não. Olha essa. Todos votaram nele. Elegeram-no por unanimidade. Entenda que essas duas orações trabalham juntas no contexto. Na primeira, quem que votou nele? Está escrito? O pronome é indefinido, mas o sujeito está expresso. Então, e todos quer dizer coletividade, sim? Todos é mais de um? Então é composto. Verdade ou mentira?
Mentira é simples também. O verbo está na terceira pessoa do plural, claro, porque ele está aqui para concordar com o sujeito expresso agora. Agora, olha a sequência. Todos votaram nele. Elegeram-no por unanimidade. Quem o elegeu? Está escrito nessa oração? Mas está subentendido no contexto? Então isso não é indeterminado. Porque se está... Estava escrito agorinha. Eu acabei não escrevendo, né? O sujeito desencial. Eu vou escrever aqui em cima. Ó. É que você anotou aí atrás, né? O sujeito oculto. Subentendido no verbo e ou no contexto. É que eu já tinha escrito aqui atrás, ó. Subentendido na desinência e ou no contexto, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, ele está subentendido tanto na desinência, em referência a esse sujeito aqui atrás, ou seja, no contexto. Então aqui o sujeito continua sendo todos, só que agora não será simples. Será o mesmo sujeito, só que aqui ele está como? Desnencial, oculto, elíptico. Aqui ele é oculto, aqui ele é elíptico, desnencial, e aqui ele está expresso. Mas no fim é o mesmo ser, o mesmo sujeito em si. Tá? Nesse caso, agora ela tem que dar para resolver o texto. Mas aí na questão tem que dar agora assim, dessa forma para... Claro, para você saber que aqui, né? Para você saber que aqui ele é desnencial, você tem que ter um contexto. Mesmo tendo só o texto dado na frase, nessa frase toda, então... Sim. Tá, é o seguinte. Essa frase faz parte de um contexto que a banca te deu? Essa oração aqui faz parte de um contexto que a banca te deu? Onde está o contexto? Está aqui. Essa frase está dentro de um contexto? Ou ela está solta? Essa aqui está solta. Então o sujeito é indeterminado aqui. Tá? A mesma coisa, se ela estivesse dentro do contexto. Se eu dissesse assim, os bandidos aproveitaram a ausência da equipe de segurança do ministro. Ponto. Assaltaram a casa dele. Quem assaltou a casa dele? Já foi citado antes? Então isso não é indeterminado. Viu? Já, próximo slide, você vai ver um desafio para a gente fechar a primeira parte da aula. Você vai ver um desafio da Receita Federal, em cima disso que você me perguntou. Tá? Letra E. Fizeram o trabalho os alunos da graduação. Olha lá, o verbo está na terceira do plural. Você está vendo que a banca fica deixando o verbo na terceira do plural toda hora? Para você achar, para você ficar confuso. Mas peraí, você consegue encontrar o sujeito aqui? Quem que fez o trabalho? Os alunos da graduação. Aqui, ó. E o núcleo é quem, gente? Alunos. E quantos núcleos tem, gente? Então isso é um sujeito simples. Não tem nada de indeterminado. Na letra B, nada foi feito para mudar a realidade. O que foi feito? Nada. Nada está escrito? Então não é indeterminado. O que é o nada? Classe gramatical. Pronome indefinido. Assim como aqui o alguém. Só que alguém representa pessoa e o nada representa coisas. Mas tanto faz um ou outro, poderão ser sujeito. Quando eu fizer essa pergunta, o que foi feito? Olha a locução verbal concordando com nada. Nada. Nada foi feito. O que é o nada? É o contrário do tudo. Né? Não é bem o contrário. Não é bem o contrário. Tudo envolve todas as coisas. E o nada envolve a ausência de todas as coisas. Né? Mas não quer dizer que tudo é o nada invertido. Necessariamente. Porque você pode assim, nada foi feito. Agora, algo foi feito. Algo é pronome? Também indefinido. Algo foi feito. Tudo foi feito. Nada foi feito. Nenhuma dessas orações o sujeito é o que, gente? Indeterminado. São os três pronomes indefinidos. Tudo, nada, algo.
etc. Beleza? Então, aqui o sujeito é o nada. Desde o início, assaltaram a casa do ministro. Quem assaltou? Alguém. Sujeito indeterminado. Mas se tivesse escrito alguém assaltou a casa, seria o simples alguém. Isso. No material complementar desta aula, porque, Giovana, eu trabalho sempre assim, o pessoal de casa que não fez aula ainda com a gente. Você já foi minha aluna, né? Não vi. Então, se você recebia toda semana material complementar. Né? Um aulão? Aulão? Ah, tá. Então, e aqui, lá, tanto aqui quanto lá, nos lugares que eu dou aula, toda semana eu posto material complementar, com exercícios extras, para vocês trabalharem. E aí, no material complementar dessa semana, gente, você vai ter uma questão, você vai lembrar, quando você pegar essa questão, você vai lembrar, essa aqui é a questão que o Augusto falou. É uma frase da Clarice Lispector, um texto da Clarice Lispector, que ela conta a história de uma galinha. O texto chama A Galinha. E a galinha, ela vai ser... O pai dela quer pegar a galinha para matar, para fazer lá uma comida lá. E a galinha percebe que vai ser pega, ela sai correndo e pula pelos quintais. E o pai dela vai atrás, correndo atrás da galinha para pegar a galinha. E corre para lá e corre para cá, maior bagunça. Quer dizer, a personagem que está falando é uma menina. O autor é Clarice, a personagem que conta é uma menina. E aí o pai pega a galinha e vem afagando a cabeça da galinha, assim, acariciando a cabeça. Daqui a pouco ela vai perder a cabeça. Ele vem afagando a cabecinha dela assim. Aí a frase diz assim, nunca... A frase é essa, você vai lembrar disso quando você pegar o material. Nunca ninguém acariciou a cabeça de uma galinha. Aí vem uma pergunta em cima disso. Você vai lembrar dessa frase quando você pegar, tá? Vou ficar só com isso. Tá. Então no final, gente, letra A. Isso. Antes da gente fazer o intervalo, então, já vamos fazer o intervalo. Antes da gente fazer o intervalo, um desafio para você.